conflito sobre a criação de um Estado palestino e as fronteiras com Israel talvez seja um dos assuntos que mais desperta emoções no mundo. E desde os últimos ataques do Hamas, a internet foi inundada com mensagens fanáticas pró-palestinos e também pró-Israel. No Brasil não foi diferente. Nesse vídeo eu vou te falar sobre como os espectros políticos brasileiros têm, na sua maioria, se posicionado nessa questão e de onde vem esse posicionamento. E a gente também vai ver qual tem sido historicamente a postura do Brasil na questão israelense-palestina. Quando o presidente Lula condenou a ofensiva sem precedentes contra Israel, ele chamou de ataque terrorista o ocorrido, mas evitou citar o Hamas diretamente. O mesmo aconteceu quando ele lamentou a morte de um brasileiro numa festa rave. A nota brasileira ignora o grupo terrorista, o que fez com que o X, o antigo Twitter, até publicasse um adendo ao post brasileiro, dando o contexto de que o Hamas foi o responsável pela morte. O Brasil não classifica o Hamas como organização terrorista, mas é importante saber o porquê disso. O governo brasileiro só aceita classificar uma organização como sendo terrorista se ela for considerada assim pela ONU. É o caso dos grupos extremistas Al-Qaeda e Estado Islâmico. Eles são classificados como organizações terroristas pela ONU e, por isso, também pelo Brasil. Até o momento em que a gente grava essa reportagem, quem reconhece o Hamas como terrorista são Israel, Estados Unidos, União Europeia e alguns aliados. A posição brasileira é semelhante à da Noruega e da Suíça, por exemplo. Esses países têm um histórico de neutralidade. Ao adotarem essa postura, eles podem servir eventualmente como mediadores em conflitos. No passado, a Noruega até já teve a intenção de mediar um processo de paz entre o Hamas e Israel, mas a iniciativa nunca avançou. Mas você deve estar se perguntando, historicamente, o Brasil é mais próximo dos israelenses ou dos palestinos? O Brasil adotou na maioria do tempo uma política de equidistância entre árabes e israelenses, ou seja, de apoio aos palestinos e de reconhecimento também das preocupações de Israel com relação à sua segurança. Na década de 1940, a diplomacia brasileira teve um papel importante na criação de Israel. O Brasil presidiu a histórica sessão da ONU que aprovou a partilha da antiga Palestina britânica e que acabou culminando na criação de Israel. Na época era previsto também a criação do Estado da Palestina. Desde então, o Brasil defende uma solução com dois estados, um palestino e um israelense. Mas durante a ditadura teve um momento em que o Brasil se aproximou dos árabes, nos anos 70, e chegou a votar a favor de uma resolução na ONU que dizia que o sionismo era uma forma de racismo. Sionismo é um movimento político que defendeu a criação do Estado de Israel. Na época, em meio à crise do petróleo, o ditador Ernesto Geisel tentava uma aproximação com os países árabes. Mas isso foi um ponto fora da curva. Em seguida, o Brasil voltou para a política de equidistância. Em 2010, no último mês do governo Lula, a diplomacia chegou a reconhecer o Estado palestino, e com as fronteiras anteriores a 1967, ou seja, antes da Guerra dos 6 Dias, quando Israel ocupou a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Vocês devem se lembrar daqueles atritos durante a era Dilma, né? Na época, o governo brasileiro emitiu 2 comunicados em que considerava inaceitável a ação militar israelense na região e os ataques a Gaza. Chegou a chamar de volta o embaixador brasileiro em Tel Aviv. Isso é uma medida excepcional na diplomacia feita em situações de extrema gravidade para demonstrar descontentamento. Como reação, o governo de Israel chamou o Brasil de anão diplomático. Depois, o presidente de Israel ligou para Dilma pedindo desculpas e ela respondeu dizendo que o governo brasileiro condena ataques a Israel, mas condena igualmente o uso desproporcional da força em Gaza. Aí vieram os anos Bolsonaro, quando o governo brasileiro tinha afinidade com a ultradireita de Israel e promoveu uma aproximação nunca antes vista. Mas com isso mudou-se uma longa política da diplomacia brasileira e fragilizou-se o Brasil como potencial mediador ao se afastar dos palestinos. E essa posição pró-Israel é uma tendência também nos seguidores do Bolsonaro, uma narrativa de bem contra o mal que é usada muitas vezes como justificativa para o uso da violência. Isso nos leva àquela questão da polarização e de como que a dinâmica entre esquerda e extrema-direita também se alimentou do atual conflito em Gaza. De um lado, algumas pessoas da esquerda chegam até a defender as ações do Hamas, argumentando que elas são uma resistência legítima após décadas de abuso contra o povo palestino. Mesmo que o ataque contra Israel tenha sido amplamente condenado como terrorista na comunidade internacional, inclusive pelo governo Lula. Do outro lado, tem grande parte da extrema-direita brasileira apoiando Israel também de forma ferrenha, muitas vezes com a negação dos direitos do povo palestino de existir. Na direita brasileira, a aproximação com o Estado de Israel é recente, tem a ver com um alinhamento político com Israel, que atualmente tem o governo mais de ultradireita da história deles. E, por outro lado, está muito ligado ao eleitorado evangélico. Eles ganharam importância no jogo político brasileiro e foram se alinhando cada vez mais à direita nos últimos anos. Alguns grupos evangélicos fazem uma leitura da Bíblia de que Israel precisa ser protegido para a segunda vinda de Jesus à Terra. Bolsonaro, inclusive, frequentemente era visto em cultos evangélicos decorados com bandeiras de Israel.
Mas e na esquerda? A identificação da esquerda com a causa palestina já vem de décadas, desde a Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando Israel tomou territórios ocupados por palestinos. A questão passou a ser vista por muitos como uma disputa entre o opressor, Israel, e um oprimido, o povo palestino. E a esquerda, portanto, abraçou a causa do oprimido. Aqui é importante de lembrar que a própria ONU já condenou os abusos e acusou Israel de ser a principal causa do conflito com os palestinos. Mas a grande questão aqui é que em crises como a de agora, as vozes extremistas ganham eco e as moderadas ficam sufocadas, como se não fosse possível reconhecer, sim, um atentado terrorista bárbaro como o do Hamas, e ao mesmo tempo criticar o governo mais de ultradireita da história de Israel e seus excessos contra o povo palestino. A gente vai continuar acompanhando esse conflito. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha.